Pedro Álvares Cabral é uma figura central na história das grandes navegações portuguesas e no processo de expansão marítima na Europa no início da Era Moderna. Conhecido como descobridor do Brasil, Cabral desempenhou um papel fundamental no estabelecimento do Império Ultramarinho Português, ampliando os domínios da coroa portuguesa tanto no Atlântico quanto no Índico. Primeiros anos de vida. Cabral nasceu na vila de Belmonte, em Portugal, em uma família de nobres. Seu pai, Fernão Alves Cabral, era senhor de várias terras, e sua mãe, Isabel Gouveia, também tinha de uma linhagem importante. Essa origem nobre garantiu a Pedro uma educação privilegiada, com uma formação voltada para artes da guerra, da diplomacia e da navegação, habilidades essenciais para um jovem da sua posição durante o auge das exportações marítimas portuguesas. Embora haja poucos registros de sua juventude, acredita-se que Cabral tenha recebido treinamento em ciência náutica, aprendido sobre o instrumento de navegação como estrelópia e a bússola, além das técnicas de cartografia que estavam sendo desenvolvidas por Portugal, líder das explorações marítimas na época. A escolha para a expedição às Índias. Em 1497 a 1498, Vasco da Gama havia estabelecido a rota marítima para a Índia, passando pelo Cabo da Boa Esperança, chegando a Caluti, na costa do Malábara. Esse feito abriu caminho promissor para o lucrativo comércio de especiarias. Em 1500, o rei Dom Manuel I organizou uma segunda expedição à Índia para consolidar os interesses comerciais e políticos de Portugal na região. Pedro Álvares Cabral foi escolhido para liderar a frota composta por 13 navios e cerca de 1.200 homens. Cabral, relativamente jovem para uma missão tão grandiosa, a sua nobreza, reputação e lealdade à coroa fizeram dele uma escolha confiável. Ele recebeu instruções claras, fortaleceu os laços comerciais como Caluti, estabelecer feitorias, consolidar o domínio português sobre as rotas marítimas no Índico. A viagem e descobrimento do Brasil. A frota Cabral partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, seguindo a rota estabelecida por Vasco da Gama. Os navios navegaram em direção ao sul do Atlântico para aproveitar os ventos áridos e as correntes marítimas. Cabral desviou-se mais para o oeste. Esse desvio resultou em uma das maiores descobertas da história portuguesa. Em 22 de abril de 1500, a expedição avistou terra firme. Era a costa brasileira, na região do atual estado da Bahia, próximo ao que hoje é Porto Seguro. Cabral desembarcou, explorou a área e tomou posse do território em nome de Portugal, chamado de Terra de Veras Cruzes. Posteriormente, o nome foi alterado para Terra de Santa Cruz, finalmente para Brasil, devido à abundância de pau-brasil, uma madeira valiosa para a extração de corante. Durante sua breve estadia, Cabral e sua tripulação tiveram contato com os povos indígenas que eram majoritariamente amistosos. Ele celebrou primeiras missas em solo brasileiro, liderando pelo Frei Henrique de Coimbra, marcado o início do cristianismo no território. Cabral deixou um pequeno destacamento e partiu rumo à Índia após cerca de 10 dias. A viagem à Índia e os desafios. Depois de deixar o Brasil, a expedição enfrentou grande dificuldade. Uma tempestade ao largo do Cabo de Boa Esperança afundou 4 navios, incluindo um comandante do Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a contornar o cabo. Apesar disso, Cabral conseguiu chegar a Caluti, na Índia, onde inicialmente foi bem recebido. No entanto, as relações com os governantes locais rapidamente se
deterioraram. Após um ataque aos comerciantes portugueses, Cabral retaliou, bombardeando a cidade, estabelecendo acordos comerciais mais favoráveis em Cochin, na Canono. A viagem de volta a Portugal também foi repleta de desafios, incluindo mais perdas de navios e tripulações, mas Cabral retornou a Lisboa em 1501, com a carga significativa de especiarias, cumprindo parcialmente os objetivos da expedição. O declínio e a morte de Pedro Álvares Cabral. Apesar do seu sucesso inicial, Cabral não teve o mesmo reconhecimento que outros navegadores portugueses. Após descendimento com o rei Dom Manuel I, ele foi afastado de futuras expedições e retirou-se para a vida privada. Cabral passou seus últimos anos em Santarém, onde morreu por volta de 1520. Galera, Pedro Álvares Cabral, ele trouxe muito legado para as navegações e a importância para o Brasil. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado. Peço aqui na maior humildade, se inscreva, dê o like e até o